Glória a Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é fé? Vamos discorrer um pouco sobre a fé. Não é isso? Vamos ler aqui uma pequena frase sobre fé. Diz assim esta frase: fé é uma disposição mental e espiritual no homem interior, pela graça de Deus que nos capacita a agir, esperar, depender e confiar em meio à realidade da vida. Olha aí, uma ação no homem interior que produz uma reação no nosso mundo exterior, no mundo que está à nossa volta. Uma disposição mental e espiritual por graça, para que a gente possa caminhar em meio à realidade da vida. E a fé ela é muito dinâmica, ela se apresenta em muitas circunstâncias, de muitas formas, mas Deus, Jesus Cristo, é o autor da nossa fé. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8, diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha aí, Deus é justo, Deus é fiel, vale a pena esperar em Deus, confiar em Deus, mas Deus não se deixa escarnecer, Deus tem tempo, modo e propósito para todas as coisas. Isso aí também é uma sabedoria que a fé precisa nos ensinar. Nós precisamos aprender a depender, confiar e esperar em Deus. Então, o que é o contrário da fé? Fé é medo, é dúvida, é incerteza, e a fé é exatamente o que vai combater o medo, a dúvida e a incerteza. Isso é algo que nós temos que alimentar, exercitar diante de Deus, na horizontalidade. Eu com a vida, com o mundo, com a realidade, e o meu relacionamento vertical com Deus, que fortalece o meu homem interior. Evangelho de João, capítulo 20, o verso 24 ao 29, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, fé. A fé, você crê, você espera e depois você vê. Tomé queria ver antes de crer, não é isso? Mas a fé genuína, ela ensina a nós o quê? Que nós precisamos antes crer, depois nós precisamos esperar, e depois nós vamos ver o resultado da fé, da esperança e da confiança em Deus. Então, mais bem-aventurados que não viram e creram. Porque a fé, ela diz o quê? Lá em Hebreus 11:1. A fé, Hebreus 11:1. É a certeza, olha aí, a fé
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veiam. Você tem certeza naquilo que você espera, você tem esperança. Então, e a convicção de fatos que você não está vendo, mas que pela fé vão ser trazidos à realidade. Aquilo que você espera de Deus, que você pede a Deus, que você depende de Deus, que você entrega nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor e mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Romanos, aqui no Romanos 5, do 1 ao 5. Romanos 5, do 1 ao 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Olha aí, bendito seja o nome do Senhor. Aqui a fé, ela é a certeza absoluta que produz paz perfeita. Entendeu aí? Veja que ele disse, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso à fé, por esta graça, da qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa fé, ela produz um descanso, uma paz perfeita dentro do nosso homem. Nós estamos preparados, não é isso? Para esperar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 8, do verso 18, 24 e 25, diz assim. O 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então nós não vemos, mas nós cremos e esperamos e confiamos e dependemos e descansamos e temos paz com Deus e temos paz interior. E podemos transmitir isso para aqueles que nos cercam, que às vezes também estão em situação de desespero e ansiosos e em dependência de uma ação divina, de uma intervenção divina, de uma cura, de um milagre. E Deus, Ele é justiça, Ele faz justiça. Deus, Ele é fiel e Ele vai responder segundo a sua misericórdia, a sua sabedoria, a sua justiça, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 12, 12 diz assim, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, essa fé genuína, ela produz alegria, ela produz paz, ela produz perseverança, ela nos chama à oração, nos chama ao devocional, à consagração, porque nós pregamos e cremos e confiamos em Deus, na palavra de Deus. Deus, ele é fiel em todas as suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que nós, eu e você, hoje aprendamos, não é isso? Bendito seja o nome do Senhor. A exercitar essa fé, a desenvolver essa fé pelas experiências que vivemos, que somos sujeitos a passar. Porque as experiências da vida, as dificuldades da vida, os obstáculos da vida e até as coisas boas da vida, elas nos provam. Elas provam o nosso caráter, a nossa fé, a nossa relação com Deus. Então, tudo isso é bênção para a nossa vida. Amém? Para fechar, 1 João 5, verso 4, diz assim... Diz assim, 1 João 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus?
Então, veja aí a mulher samaritana, né? Eu sei, quando vier o Messias, né? Jesus falou, eu sou eu que falo contigo. E aquela mulher, quando se encontrou com o Messias, com o Cristo, e teve a revelação de quem ele é, do que ele disse, do que ele fez e do que ele faz, ela entregou o seu cântaro, ela deixou o seu cântaro de lado, se encheu do Espírito Santo e trouxe toda a cidade para os pés de Cristo. Ela foi evangelizar, ela foi semear a palavra, ela foi ser sal e luz da terra. E é isso que Jesus Cristo chama para a gente crer nele. Bem mais bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vemos, mas nós confiamos e esperamos. E trazemos a realidade. Porque ele agora vive em nós. O Espírito Santo dele habita em nós. E o Espírito Santo dele nos guia em toda a verdade. Amém? Deus abençoe você hoje nessa palavra, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo para mim e para você, para nós. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Amém.